Ok, Concierge USA hoje recebendo aqui o Alessio, fera em financiamento de imóveis. Tudo bem, Alessio? Tudo bem, e você, Jorge? Como que você está? Maravilha. Vamos começar perguntando para você há quanto tempo você está aqui, Alessio? Eu fiz 3 anos agora em fevereiro, né? Eu tive a aventura de chegar aqui no dia 4 de fevereiro de 2020 e no meio de março fechar tudo. Caramba, chegou aqui um pouquinho antes de fecharem tudo. Foi um mês e meio mais ou menos. E o que que fez você vir para os Estados Unidos? Eu morava no Rio de Janeiro, né? É, eu também. Então você sabe bem. Tenho duas filhas pequenas e assim, depois de muito tempo com trabalho lá, assim, e até tinha me mudado para Niterói, mas a situação da segurança lá, ela não se resolvia, acho que não se resolveu até hoje, na verdade. E aqui tinha oportunidade de migrar, de vir para cá, manter o trabalho e dar mais qualidade para as meninas, né? Mais tranquilidade também. Você já trabalhava com financiamento de imóveis lá no Brasil, Há né? 23 anos. 23 anos. Trabalhava na Caixa Econômica, é isso? 11 de maio de 2000 eu entrei para a Caixa e saí de lá como Cara, gerente geral. eu comprei meu apartamento lá na Barra da Tijuca através da Caixa Econômica, aquele financiamento que, enfim, o padrão. E aí era para pagar em 25 anos, eu paguei em 6, porque de 2 em 2 anos eu pegava meu fundo de Isso é bom. garantia e liquidei, graças a Deus, mas tive um ótimo atendimento, foi sensacional, a Caixa foi sensacional. Bom, o que que você considera como sendo, assim, no momento que você chegou aqui, os seus maiores desafios? O que que você acha que dificultou, tem dificultado a sua adaptação? Uma delas é a língua, né? Porque por mais que você ache que a gente ache que fala inglês de alguma forma, não é a mesma coisa que a gente estuda na escola, que a gente estuda nos cursos, não é a mesma coisa. E outra questão é a cultura. Eu acho que o maior erro que a gente pode cometer é chegando aqui e achar que a gente vai conseguir fazer as mesmas coisas do jeito que a gente fazia no Brasil, né? A gente tem que se adaptar à cultura local, tem que tentar entender. Então, essa fase de adaptação realmente é o primeiro momento. A gente vai capengando, mas a gente vai em frente, né? A gente só vai Vo- viver no Rio de Janeiro, né, Você amigo? planejou para vir para cá ou você de repente tomou a decisão e veio? Jorge, eu vou te falar que eu nunca planejei nada na minha vida, né? É até engraçado. Eu nunca planejei nada. Aqui foi a única coisa que eu planejei. Pensa aí quanto tempo que eu fiquei imaginando de vir para cá. Chuta aí. 2 anos? 2 anos e meio planejando, fazendo conta, vendo, botando um lápis, cara, eu vou fazer isso, Quando eu cheguei aqui, aí tudo ali montadinho, chegou Deus, ó, soprou tudo, ó, isso aqui é do jeito que eu quero, não é do jeito que... Mas quais os pontos que você acha fundamentais? Porque a gente está. Esse canal, ele serve para ajudar as pessoas que estão pensando em vir para cá, as que já decidiram vir para cá e as que já estão aqui. Então, para quem está pensando em vir para cá, é justamente o que você fez. Vou planejar, vou olhar, vou juntar dinheiro, vou pesquisar lugar para morar, etc. E vou ver o que que eu posso, como é que eu posso vir legal. Não, legalmente, né? A segunda fase é decidir ir para os Estados Unidos. O que que eu tenho que fazer agora? Aí a gente orienta com um advogado de imigração e essas Uhum, coisas todas. E depois, quando você chega aqui, que você pensa, bom, agora eu estou com o meu green card, agora eu sou o dono do mundo. Aí você percebe que você não sabe nada, que você está começando, que você é uma criancinha engatinhando. Então esse canal uhum. ele serve para justamente ajudar as pessoas a, se organizarem aqui. Então você disse que a primeira coisa que você fez foi planejar durante 2 anos e meio, e quando chegou aqui, Deus soprou e disse, não é nada disso. O que que você sugere para quem tá no Brasil ainda pensando em vir para cá? O que que você sugere fazer para organizar melhor? O que que você descobriu que soprou e que não serviu para nada? Então, Jorge, eu acho que assim, o maior erro que eu cometi, e não foi por falta de vontade de acertar, foi de uma má avaliação que eu fiz. Eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, o seguinte: se eu quero aprender a fazer um bom pão, eu não vou perguntar para o açougueiro, eu vou perguntar para o padeiro que está lá, que tem experiência. Por que que eu estou falando isso? Porque eu planejei durante 2 anos e meio, só que eu planejei sozinho. Eu planejei sobre uma coisa que eu não conhecia. Então, assim, o maior conselho que eu dou para quem está pensando em vir para cá e quem vai vir para cá é fazer esse planejamento com o auxílio de alguém que conhece, que já passou, que sabe quais são os passos, que já passou, já tentou, já fez errado e sabe como orientar. E existem pessoas sérias para isso, Uhum. entendeu? E assim, o principal conselho seria esse.
fazer esse buscar o especialista. Porque não tem como. Porque por mais... Você falou Caixa Econômica, 19 anos, eu era gerente geral da Caixa Econômica de uma das maiores agências do estado do Rio de Janeiro. E assim, eu era um profissional experiente, só que eu era um profissional experiente lá, não aqui. Então, aí, quando vim para cá, achando que sabe tudo, eu fiz meu planejamento segundo os meus conhecimentos. Quais eram os meus conhecimentos dos Estados Unidos? Nenhum. Entendeu? Eu consegui te explicar de onde que veio o meu erro? Esse eu fiz o planejamento sem saber sobre o que eu estava planejando. A mesma coisa que eu tentar projetar uma casa sem nunca ter estudado sobre isso. É uma loucura. E um outro conselho eu vejo muita gente dizendo assim, você não precisa falar inglês. Realmente, dependendo de onde você morar aqui, você não precisa falar inglês. Você vai no mercado, você faz tudo, você tem o tradutor. Só que se você quer viver aqui com qualidade, se você quer dar certo, se você, sabe, não vem aqui para ser mais um, sabe, seguir a tua vida em frente, fala inglês. Então, procura um profissional que vai te auxiliar e vai estudar inglês. São os 2 primeiros conselhos que eu dou. Você sabe que isso está dentro do tripé que eu acho que é a mudança segura para cá. O primeiro é você vir legal. Ou seja, você não precisa vir já com green card, mas você tem que vir, não dá para você vir para fingir que vai ficar de turista, depois abandonar e ficar aqui dentro. Isso não vai funcionar para você. Você pode até vir como turista, né? Mas você, depois de algum tempo, você prepara seu processo, pede uma mudança de status e fica aqui de forma legal, podendo trabalhar, porque isso é que vai dar a você a tranquilidade. E as outras 2 coisas são exatamente isso. Falar inglês, porque se você não fala inglês, você fica muito limitado naquela comunidade que você convive ali no dia a dia. Pode sobreviver, mas você não vai decolar. E, evidentemente, que você planejar, conversar com os especialistas. Você sabe que durante muito tempo nós convivemos juntos num ambiente do Recomendo, que era justamente onde eu era diretor-geral aqui da Flórida Central, e concentrava todas as empresas que faziam parte, eu conhecia todas elas. Então, eu podia indicar profissionais corretos, adequados para atender os clientes. E muita gente dizia, não, mas eu tenho um amigo meu que resolve, eu tenho um amigo meu que sabe. Aí acaba a gente pecando. Bom, você já deu a dica para quem quer vir para cá, falar inglês e fazer um planejamento bacana, conversando com gente que entende. O que você hoje considera como sendo fator de suporte positivo? O que você aprova? O que mantém você aqui feliz? Quais são as vantagens de morar nos Estados Unidos? Primeiro, tranquilidade. Tranquilidade, assim, de saber... Aqui não é perfeito. Isso daí é uma ilusão que a gente traz. Não é perfeito. Aqui vai ter algumas coisas que, obviamente, depois de um tempo passando aqui, que a gente imagina que possam ser melhoradas, mas a qualidade e a vontade de fazer dar certo. A regra é fazer certo. A regra é dar certo. Então, a organização das coisas... como as pessoas, de uma forma coletiva, estão trabalhando pelo bem da comunidade, de uma forma coletiva, estão trabalhando pelo bem da escola, pelo bem do trânsito. Vai ter gente que vai sair da curva? Tem, mas são as exceções. A gente sai do ambiente, né? A gente saiu do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu amo e que, para mim, é uma das cidades mais bonitas do mundo, mas, infelizmente, lá não é a regra. Então, assim, isso de ter tranquilidade, de ter segurança... Você até me perdoa a brincadeira, mas eu falo que, assim, a gente conhece calibre de arma, né? A gente sabe a distância, esse aqui tá perto, esse daqui tá longe, foi de escopeta, foi de fuzil, a gente sabe tudo. Aqui, em 3 anos, eu nunca ouvi um tiro, que seja, a gente nem sabe mais o que é isso. Então, assim, e ter a paz de saber que a gente pode sair de noite na rua, que a gente vai ter acesso aos serviços, obviamente, que eu falei. Tem as dificuldades, tem a questão cultural, não é 100% perfeito, mas as coisas foram feitas para dar certo. Isso que me mantém aqui. Você mora em Winter Garden, não é isso? Sim. Você tem filhos? 2 meninas. 2 meninas. Estão em escolas públicas? Sim. Excelente qualidade. Excelente. A gente pensar que ter uma escola dessa qualidade, de graça para os seus filhos, que não paga nem alimentação, é inacreditável no Brasil, que seria um absurdo. Né? E como é que você escolheu o Winter Garden? Foi por causa das escolas? Foi por causa do local mesmo que você ama? Foi por causa das escolas, mas aí eu vou até fazer uma observação, uma coisa que eu acho que até você não sabe. Eu sou filho de professora da rede municipal do Rio de Janeiro. Sou sobrinho, minha esposa é filha de professor, neta de professor. Então, assim, na época dos meus pais, até acho que você regula a idade dos meus pais, né?
A escola pública tinha um. Nossa, eu estudei no Pedro II, As era um pessoas se espetáculo. batiam para poder estudar numa escola pública. Demorava na fila para conseguir uma vaga no Pedro A minha II. mãe estudou no Acioli, eu não sei se você conhece, que fica ali em Madureira, que fazia formação Não normal, conheço. colégio normal. Minha mãe, para ser professora, né? Era que fazia a formação. Então, assim, infelizmente, hoje as escolas públicas não têm mais qualidade. Não, Isso. assim, é brincadeira, né? Tem até um amigo que algumas escolas você tem que tem igrejas e tudo. Você vai na Windermere High School, você não vai na Horizon Ice High School, e até mesmo na Elementary, assim, é um absurdo. É o nível de organização. O que dá de acesso para as crianças, e foi um dos motivos que eu escolhi o Winter Garden, porque eu sabia que era uma. Eu fico brincando, né? Porque assim, minha paixão aqui é Disney, né? Eu falo, eu poderia ter ido para qualquer lugar. A gente poderia ter escolhido qualquer lugar da Flórida, mas estar perto da Disney era um fator para mim. Mas eu não queria uma coisa muito movimentada. Orlando, é óbvio que tem gente que gosta, tem gente que se desloca por causa do trabalho, mas Orlando em si, para mim, é movimentado. Eu gosto de Winter Garden, que eu estou a 15 minutos da Disney, a 20 minutos de Orlando, e eu brinco que eu estou ali na minha roça, porque um pouquinho para o lado tem um plantador de laranja, o outro ali está criando as vaquinhas dele e a gente vai tocando a vida. Eu gosto muito. Então, foi assim, a questão da tranquilidade, ser uma cidade menor, e da segurança também, e das escolas também. Tá. Bom, vamos falar agora do que você faz de melhor profissionalmente. Você faz de melhor Você é muito filho, porque gentil. suas filhas são maravilhosas. Mas você, o que você faz de melhor é você hoje trabalha aqui como mortgage broker. Você é um profissional para financiamento de imóveis. Então, eu queria perguntar para você como é que você está vendo o mercado neste momento na Grande Orlando? A gente está com o mercado bem aquecido ainda. É porque obviamente que o cenário nacional ele sempre faz muita diferença, né? Isso daí é no mundo inteiro, mas pela composição dos Estados Unidos e pela liberdade dos estados de implantação de leis, você às vezes tem economia de um estado variando muito. E hoje a Flórida ela está num passo diferente do restante dos Estados Unidos. Eu vejo até muita gente falando de recessão. Eu tenho até esqueci o nome dele, um americano que ele faz um blog que ele fala sobre mercado imobiliário. Acho que ele está desde maio ou fevereiro do ano passado falando da recessão, que no mês seguinte vai quebrar tudo. E assim, e as coisas não, os preços das casas e a demanda pelas casas não param de aumentar. A gente ainda vive um momento de bastante demanda, tanto de procura por casas de férias e vacation home, porque hoje a gente está com a demanda por turismo muito grande. A gente tem batido Nova York. O nosso turismo interno é de longe o maior dos Estados Unidos, de longe. A gente ainda tem algumas questões do turismo externo, já não vem mais tanta gente, não tem tanta gente, de repente, comparado com Nova York, mas em números totais é muito grande. Então, investidores continuam vindo para poder comprar casa. Isso gera muitos empregos secundários e tem muita gente se mudando para cá. Eu trabalho, né, como eu estou nisso todos os dias, gente vindo do Texas, de Ohio, de Chicago. Todo o norte está vindo para cá. Todo né? mundo vindo para cá. Por quê? A Flórida sempre foi um estado de turismo e aposentados. Você sabe disso, você está aqui há bastante tempo. Sempre foi um estado de turismo e aposentados. Só que com essa virada econômica que a gente teve na pandemia, aqui passou a oferecer para muita gente oportunidade de trabalho igual, ganhando a mesma coisa que ganhava dos estados, e além do home office. Tem gente que trabalha na empresa que está sediada na Califórnia, ganha o salário da Califórnia, mas o cara está aqui trabalhando aqui, com mais qualidade de vida, podendo ter uma casa melhor, porque aqui a gente ainda tem imóveis mais baratos do que em outros estados. Então, eu ainda vejo o mercado aqui bem aquecido. Eu conheci na verdade, ele é porto-riquenho, mas americano, né? Nasceu em Porto Rico, mas é americano, em que ele morava em Nova York, num apartamento de 2 quartos de sala, que era um luxo. Morava na 72. Ele vendeu o apartamento dele e comprou 6 casas em Orlando, na época que em Orlando ainda estava muito depreciado. Agora Orlando deu uma subida, uma equalizada com o restante do mercado norte-americano, mas ele comprou aqui casas grandes por $400 mil, ele vendeu o apartamento dele por $2,5 milhões. Um apartamento de sala, 2 quartos em Manhattan, ele comprou casas para investimento aqui. E aconteceu muita coisa e que agora também está, não sei se você está percebendo isso, muita gente que ficou de home office mais de um ano, achou que isso não ia voltar, vendeu lá norte, nordeste, noroeste e nordeste dos Estados Unidos e veio para cá, comprou aqui.
os preços subiram. Há um ano e meio, um ano atrás, você viu uma casa anunciada, você tinha que fazer uma oferta acima, que senão você não chegava nem perto de conseguir. Um ano e meio Né? atrás, mais Um ou ano e meio menos. atrás. Hoje já começou a diminuir. Começou, enfim, o aumento da demanda fez as construtoras começar a trabalhar muito. Hoje tem muita construção, tem muita coisa acontecendo. E muita gente, então, vendeu lá e veio para cá e se mudou. E agora está acontecendo uma logística reversa, porque as empresas, algumas começaram a dizer tem que voltar para trabalhar na empresa, tem que voltar para o seu lugar. Aí onde você está não pode. Ou as pessoas, não é que não se adaptaram, mas estão com saudade de toda a cultura, de todos os amigos, de tudo que tem lá. Então está tendo muita gente que está voltando, mas mantendo o imóvel aqui, porque foi muito barato para ele comprar aqui naquela época. E hoje o imóvel valorizou bastante. Então, você vê que hoje ainda está bom para o vendedor, na sua opinião. Hoje ainda é um mercado vendedor. Ainda a gente ainda está no seller market. Diminuiu, né? Assim, a gente tinha uma casa, era lançada no mercado, em 2 horas você tinha cerca de 15, 20 ofertas na casa. Em 2 horas. O inventário estava baixíssimo. Só que o inventário ele voltou a reduzir. Porque o que acontece? A gente, quando olha comparativamente, a pedida pelas casas não é o preço que vende. A pedida pelas casas, há uns meses atrás, ela estava até mais alta. Vou dizer assim, chutar uns 4 meses atrás, mais ou menos. Estava mais alta. Hoje ela está um pouco menor. Mas se você for comparar com 1 ano ou 1 ano e meio, até 2 anos atrás, essa casa valorizou absurdamente. Então, o cara que está vendendo, por exemplo, vou dar ali perto da onde eu moro. As casas ali, que eram bangalôs, que são casas que a garagem fica atrás e a grudada é um caixotinho que eles chamam de bangalô. As casas estavam sendo vendidas por 520, 530 mil. Foi vendida uma semana lá perto de casa por 470. Ele é um pouquinho menor. Pô, então os preços baixaram. Essa casa foi vendida em 2021 por 350. É igual a ação, você não perdeu dinheiro, só que a ação de repente bateu no pico, reduziu um pouco, mas comparado com o que você comprou, Claro. ainda Está muito bom. Ótimo exatamente. negócio. E outra coisa, como esses preços eles estão deixando, os vendedores estão deixando de fazer overpricing, deixando de pedir muito mais alto, o estoque está voltando a diminuir. E aí eu vou falar de 2 exemplos. Um é o Windsor Cape, que é o lançamento da Pulte de Vacation Homes ali em Claremont. As casas, o empreendimento foi lançado assim, eles estão na terraplanagem ainda. Eles não fizeram nada, estão fazendo terraplanagem. Todas as casas vendidas. Todas. Vai lá tentar achar casa. Lá perto de casa, um condomínio residencial, que é o North Lake of Salvation, que se não me engano é da Aston Woods. As casas praticamente todas vendidas. Então, assim, a demanda ainda está muito grande e o mercado mostra que a demanda por casas de pessoas que a cada ano, porque as pessoas ficam mais velhas, elas casam, elas têm filhos. A demanda por casas, e eu não estou nem falando do imigrante, continua sendo muito maior do que o mercado está conseguindo dar conta de colocar a casa no mercado. Então, eu digo que a procura ainda está, a gente não está nessa baixa e eu não vejo essa baixa acontecendo, não. Tá. E como é que está o financiamento? Como é que está a taxa média? Eu sei que isso varia por valor da casa, score do comprador, a entrada que ele vai dar, mas a gente parte de qual é o menor juro que a gente tem para quem está com uma situação financeira razoável aqui, que já tem dois impostos de renda e que tem uma boa receita. Parte de quanto? Qual é a menor taxa que você acha que consegue hoje? Eu te diria que hoje, isso aí é o que está no mercado, porque a gente acompanha a taxa, ela flutua igual a Bolsa de Valores, né? Hoje ela estava 6,74. 6,74. Isso. Num cenário ideal, onde você tem 2 anos de renda, de renda, pelo menos 2 anos de renda, obviamente, quanto mais tempo você tiver no mesmo emprego, melhor. Você tem um crédito já maduro, acima de 720, um crédito maduro, eu digo, é você ter um longo histórico de crédito. Não adianta se eu comecei a construir meu crédito hoje, eu estou com 740, 760, mas eles falam que é um crédito magro, né? A expressão que eles usam. Qual é o tempo que esse cara está nesse estágio de crédito? Exatamente. Né? E, além disso, 20% de entrada. Então, nesse cenário ideal, você vai conseguir uma taxa ali perto de 7%. Isso com a situação ideal. Mas existem taxas, tem gente trabalhando, porque uma coisa que muita gente me diz também é que compre, mesmo que a taxa seja alta,
porque vai ser uma operação ponte para daqui a algum tempo você refinanciar e botar isso dentro de uma faixa ideal. Você acha isso possível? É porque o que acontece? A gente tem solução para todo mundo que quer comprar e ter como pagar a entrada, porque o que vai diferenciar é a entrada que você vai dar. A gente começa com entradas a partir de 3%, dependendo da linha e da situação migratória da pessoa aqui nos Estados Unidos. Então, a partir de 3% ou 3,5%, dependendo do programa que a gente vai qualificar, a gente consegue fazer de entrada. Agora, se esse cliente tem como, se esse comprador tem como pagar 30% de entrada, pelo menos, eu digo que dificilmente a gente não vai ter uma solução de crédito. Mas o que acontece? A pessoa que está comprando a casa hoje, ou ela já está com toda a documentação, ou ela está regularizando a documentação. Ou foi uma situação que ela montou uma empresa há pouco tempo, não teve, de repente, uma boa assessoria de um contador, não tinha os taxes, o imposto de renda feito da forma adequada e não conseguiu comprovar a renda. O que acontece é, a gente tem pelo menos uma valorização assim, média histórica de 8% ao ano do valor dos imóveis. Uhum. Isso é uma média histórica. Obviamente, por exemplo, agora no período da pandemia foi muito maior do que esse aumento. Se eu deixo de comprar a casa hoje por conta da taxa de juros, eu tenho que colocar duas contas nesse papel. O primeiro é, se eu, vamos dizer, uma taxa de juros absurda, 15%. Pô, mas eu vou pagar 15% ao ano, eu vou continuar pagando meu aluguel. Aluguel é 100% de taxa de juros. É 100% de taxa de juros. Perde tudo. Joga Exatamente. fora. Miseravelmente, se você paga um aluguel de $3.000 por mês, que é um aluguel médio, você tem uma família com 2, 3 filhos, você num ano jogou fora, deu para os outros $36.000. Pelo menos. Isso é muito mais do que uma diferença de juros eventual. Vamos dizer que uma taxa de juros ideal que as pessoas gostariam de ter seria de 4,5%. O meu sonho, 4,5%, eu vou lá e vou comprar casa hoje com certeza. Mas eu não tenho 4,5%. Eu tenho a 10,5%. Eu estou pagando 6% a mais. Eu faço um desafio, eu faço conta com essa pessoa e mostro para ela que esse 6% a mais que ela está pagando de juros no período de um ano, que seria um tempo praticamente médio, o aluguel que ela está jogando fora. Para ela se reestruturar, é muito menos do que o aluguel que ela está pagando. É muito menos do que esses 36 mil. Não tem conta que faça que vai dar $3.000 de diferença de prestação. Claro, numa casa. vai ser sempre muito menos do que isso. Para você pagar $3.000, uma casa média de $550.000, vamos dizer assim, $550.000, vai ser uma casa de 4 quartos, dependendo de onde você estiver comprando, e aí você vai pagar um aluguel em média de $3.000. Não vai ter diferença de juros que vai te dar um sobrepreço na sua parcela mensal de $3.000. Uhum. Então, matematicamente falando, não vale Mesmo com a taxa alta, vale a pena você sair do aluguel. Sim, até porque, como é que funciona? A questão do refinanciamento aqui é muito simples. Eu comprei hoje, eu me reestruturei, eu fiz o planejamento, eu tenho uma equipe, porque isso é sempre, e para tudo aqui é importante isso, ter o profissional adequado e correto. Isso é até para as pessoas que estão pensando em vir para cá, isso é bem importante de entender. Aqui existe licença para tudo. Existe licença para ser um mortgage broker, existe licença para ser um realtor, existe licença para ser manicure, existe licença para tudo. O Estado aqui, ele te deixa livre para trabalhar, mas ele exige que você seja um profissional qualificado. Então, ele vai te aplicar um teste, ele vai te aplicar um curso obrigatório. Então, você está cercado de bons profissionais que vão te auxiliar nesse período de 1 ou 2 anos, vamos falar num cenário ruim de 2 anos, para poder fazer reestruturação, para você conseguir daqui a um tempo refinanciar a sua casa com um cenário que você considera ideal. Se você fizer a conta, é muito mais barato comprar, mesmo com juros altos. Até porque daqui a 2 anos, a casa que você comprou hoje por 550, ela não vai mais valer 550. Você pode colocar aí pelo menos os 15% a mais, porque ela vai valorizar. A decisão de comprar casa também passa por uma outra coisa, né? Que eu tenho vários amigos aqui. Um deles comprou, antes de se mudar para cá, ele veio para cá, escolheu uma casa, comprou, voltou para o Brasil, resolveu as coisas dele, veio para cá e se mudou para casa. E está infeliz no lugar que ele comprou. Ele não escolheu porque não teve tempo para fazer isso. Ele veio para cá, olhou superficialmente, viu que as escolas por perto eram boas, mas ele está longe de onde ele trabalha, está longe das áreas que ele gostaria de morar, e ele se arrependeu. Então tem um componente que você, quando compra uma casa, você não está comprando o passe anual da Disney, você está comprando uma coisa para ficar durante um tempo e você vai pagar por 25, 30 anos. Então tem um elemento de equilíbrio aí
que é você ter um tempo de maturação para saber aonde você efetivamente vai ser feliz, para você comprar para ser feliz, para viver. Porque você mora hoje num lugar maravilhoso, mas eu tenho amigos meus que moram em Windermere que estão insatisfeitos porque estão em Windermere, porque é longe de tudo, não tem comércio, etc. Então, essa coisa de você comprar rápido tem o benefício de você não jogar dinheiro fora, mas tem o risco de você comprar num lugar que você não tem o que você precisa. Por exemplo, tuas filhas estão em que nível de escola? São no elementary. Elementary. Talvez na sua região você tenha elementary, middle e high school de alta qualidade. Mas em outros lugares você não tem isso. Sim. Você vai ter, por exemplo, uma elementary boa, uma middle school razoável e uma high school péssima. Aí você vai dizer, o que eu vou fazer com meu filho quando ele atingir a idade da high school? Eu vou ter que botar numa outra escola que não é fácil, né? Você sabe que não é assim. É pelo zip code que você coloca, ou você vai ter que pedir lá na Secretaria de Educação, etc. Então, tem alguns elementos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que comprar a partir, no máximo, do segundo ano já é o ideal. Você passou um ano aqui, alugou, percebeu, escolheu de agora eu quero comprar ali. E mesmo que o juro esteja mais alto que você quer, eu também acho que vale a pena. O que hoje é importante você apresentar? Você falou superficialmente, mas eu queria dizer com um pouco mais de cuidado. O que eu preciso apresentar? Por exemplo, se eu quiser me candidatar a ter uma casa, vamos fazer em 2 cenários diferentes. O sujeito já tem o green card, já está aqui legalmente, já é um residente permanente. E no outro caso, o sujeito está aplicando para um visto, está legal também, já tem o work permit, já tem o travel permit, o Combocar, mas não tem o green card. Eu sei que não é muita diferença em termos de financiamento, né? Mas o que os dois têm que apresentar? O que é o ideal que eles se preparem para apresentar na hora de comprar? Eu posso só fazer uma observação antes sobre o início Claro. da pergunta? Você falou sobre seu amigo lá em Windermere. Olha a equação que eu vou tentar montar aqui. Ele está no local que ele está insatisfeito. Se ele não vendeu a casa dele, provavelmente ele tem uma penalidade, porque às vezes quando a gente compra como estrangeiro, normalmente a gente tem uma penalidade de mais ou menos, vai girar em média de 3 anos. Alguns bancos vai de 1 a 5, mas em média 3 anos que você não pode vender a casa sem ter nenhum tipo de penalidade. Então vamos assumir que ele está nesse período de penalidade, que ele não pode vender a casa dele, certo? Ele está infeliz lá. Olha como é diferente. Ele tem a casa que é dele, que está tendo valorização como todo o mercado, porque a valorização, com raríssimas exceções, ela tem seguido um valor médio, um padrão entre os bairros, assim, Orlando, Kissimmee, Winter Garden, Windermere, Claremont, Davenport, são muito próximos, dependendo do tipo de residência, então o percentual de valorização tem sido muito parecido. Ele já tem um ativo. Se ele se arrependeu ou não gostou de morar ali, ele tem a opção de vender e de comprar em outro lugar. E aqui vender é muito simples. O tempo médio de venda de uma casa é em torno de 74, 75 dias, de quando você decide vender até o dia que você bota o dinheiro no bolso. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos admitir que ele não pode vender. Se ele aluga a casa dele e ele aluga outra para ele morar temporariamente no local aonde ele quer, onde ele entende que é o melhor para a família dele, mesmo que ele tenha que esperar, daqui a 3 anos, existe uma expressão aqui que eles chamam de equity, que é a diferença entre o valor total da casa e o valor que você deve. Ele tem alguém pagando o mortgage dele na casa principal, ele está pagando um aluguel, mas ele tem alguém pagando o mortgage na casa principal e o patrimônio dele está valorizando. Quando ele vender 2, 3 anos depois para poder comprar aonde ele quer, o ativo dele que está valorizando é o mesmo ativo que ele quer comprar. Então ele está, de certa forma, protegido. Se eu estou me planejando para poder fazer um investimento em dólar, qual é a melhor forma de eu proteger meu patrimônio? Dolarizar meu patrimônio. Então, se o objetivo dele é comprar um imóvel onde ele quer, ele já tem um imóvel. É só uma questão de reestruturar, ver a possibilidade de alugar uma casa que atenda ele minimamente no local onde ele quer, onde ele vai se sentir melhor, e no momento certo ele vende a casa dele, porque a burocracia é muito reduzida. E o custo que ele vai ter eventualmente na venda do imóvel, em 2, 3 anos de valorização, é muito menos do que o valor que ele ganhou com essa valorização, sendo que tem alguém pagando esse mortgage por ele, não é ele que está tendo que tirar do próprio bolso. Tudo isso na matemática funciona perfeito, e tal, perfeitíssimo, só que tem todo um transtorno.
mudar, fazer mudança, organizar outra casa, buscar uma casa que não é dele, que ele não pode fazer benfeitorias, ou não, enfim, poder pode, mas está pagando para o proprietário, Mas né? se ele alugar, mas se ele vier para alugar por 2 anos, ele vai ter esse mesmo cenário. Não, eu digo, se ele sair da Isso. sua casa, você faz o que você quiser. Você faz a benfeitoria, está botando dinheiro dentro da sua própria casa. Se ele aluga a casa dele e aluga uma outra por 2 ou 3 anos, nessa outra, primeiro tem que fazer essa mudança, que não é, enfim, qualquer um que enfrenta uma mudança com bom Uma pessoa humor. já se mudou dos Estados Unidos do Brasil para os Imagina, Estados pra cá, o cara Unidos, já- né? o cara Já saiu já do fez- Brasil para os Estados Unidos, sair de Windermere para o Intergarden para Ou para outro lugar Bar. é menos, fácil. mas de É, qualquer muito maneira menos. é uma coisa, não é todo mundo que enfrenta a mudança. Segundo, nessa casa que ele vai ficar 2 ou 3 anos, também é uma casa que, não sendo dele, ele não vai investir na casa, não vai fazer nada que possa fazer melhorias, vai esperar chegar esse momento. Essa incerteza nem sempre é a escolha de algumas pessoas que estão mais pé no chão, mais conservadoras. De qualquer maneira, sob o ponto de vista financeiro, a solução é perfeita. Não estou satisfeito aqui, alugo a minha casa, com o aluguel eu pago o mortgage, ainda sobra um pouquinho, ajuda no meu aluguel ali. Daqui a 2, eu junto um dinheiro, daqui a 3 ou 4 anos eu vendo essa casa aqui, compro uma onde eu decidi comprar e está resolvido o teu problema. Mas voltando então para a pergunta, o que eu tenho que, enquanto não residente permanente ainda, né? E já como residente permanente, o que eu tenho que apresentar para ter mais segurança na aprovação com a melhor taxa possível? O que seria? Se você for comprar como investidor internacional vindo do Brasil, o importante é. Não, já está aqui. Já está aqui. Ele já está aqui, já aplicou para o visto, já mora aqui. É não residente permanente. Não Então, residente vamos lá. permanente e depois o residente permanente. O não residente permanente, os bancos eles vão pedir um prazo, eles vão pedir que você esteja aqui. Se não existe uma regra clara sobre isso, mas o ideal é que você já esteja aqui há 2 anos, pelo menos uma renovação do seu work permit, porque às vezes o processo demora. Mas se você tem esses requisitos para poder mostrar para o banco, o tratamento dado para o residente não permanente, para o residente permanente e o cidadão americano é o mesmo. É o mesmo. É a mesma linha de crédito. O que vai diferenciar, que vai ter a diferença no final das contas, é o crédito mais maduro ou não. Então, isso não dá para a gente imaginar que uma pessoa que já tem um crédito construído há 15, 20 anos, passou a vida dela toda aqui, tem um bom crédito, mesmo que os dois tenham, vamos chutar, um crédito alto de 780. Mas o cara tem um crédito de 780 com um histórico de conta há 20 anos. O outro tem de 1 ano e meio, 2. Então, não dá para a gente imaginar que na cabeça do banco ele vai enxergar o mesmo risco. Não vai. Tá. Mas, em tese, é a mesma linha de crédito. Tá, então eu quero só reforçar isso. Para o pessoal que está começando a pensar em vir para cá. Trazer muito dinheiro para cá lhe dá condições de comprar tudo à vista, mas não lhe dá condições de financiar nada, por mais milionário que você seja. Porque aqui o que vale é o seu histórico de crédito. O histórico de crédito, ele passa... Uma das coisas que passa é o tempo de construção desse crédito e de manutenção desse crédito. Além, evidentemente, de pagar em dia seus cartões, essa coisa toda. Porque eu conheço assim, essa dificuldade porque eu estou aqui há 6 anos. No início, eu vou fazer meu crédito muito rápido, eu vou pagar tudo em dia. E o crédito não subia tão rapidamente como eu esperava. Hoje, que eu já tenho um crédito que você chama mais maduro, e parece que é muito fácil de chegar aos 750, 760, é muito difícil. Porque um dos elementos que o banco examina é há quanto tempo esse cara está aqui vivendo, pagando em dia e construindo seu crédito. Então, isso é um primeiro dado. Ter um bom crédito e ali você acredita que o ideal seja acima de 730. 720. 720. Beleza. Eu queria que você falasse também, não posso esquecer disso, a diferença da compra em nome da pessoa física e da pessoa jurídica. Né? Que você vai falar isso em seguida. Mas vamos lá. Um crédito acima de 730, 720. Como comprovação de renda, é tax ID ou serve o bank statement? O banco, o extrato do banco. Então, a gente tem um padrão, né? 720 de crédito, 2 anos de renda e 20% de entrada. Qualquer coisa que saia disso, ou menos de crédito, ou menos de entrada, ou não tem os 2 anos de renda, você financia, mas aí você tem taxas diferenciadas. O que acontece? A gente tem... não é uma fórmula fechada, não é uma caixinha fechada, que eu vou pegar o Jorge, vou colocar o Jorge dentro dessa caixinha, vou sacudir até o Jorge se integrar em tudo. Não é esse o ponto. É que para cada caso ele tem que ser feito de uma forma. Eu vou te falar uma coisa, de repente, que vai dar uma bugada na cabeça.
Vamos dizer que você trabalhou numa companhia no Brasil. IBM tem no Brasil e tem aqui também. Trabalhou na IBM durante 20 anos da sua vida. A IBM te fez uma oferta para poder vir para cá. Você chegou aqui, deu entrada já está com o 140 aprovado, deu entrada no Green Card, recebeu o Green Card em casa e o seu social chegou novinho, tá? Cheirinho de nota nova, chegou em casa. Qual é o seu crédito nessa hora? 0. Eu financio a sua casa. Com crédito 0. Eu pego esses 20 anos que você tem de histórico, eu consigo mostrar para o banco que você está chegando aqui com uma proposta sólida de trabalho de uma empresa que você já trabalha há muito tempo e mesmo com crédito 0 eu financio a sua casa. Perfeito. Então, o crédito, nesse caso, ele perde a importância, quer dizer, não perde importância, não perde importância. Você equilibra com outros fatores. Exatamente. Então, o importante é conversar com cada um e que as pessoas entendam que existem muitas saídas de financiamento. Existem muitas alternativas de financiamento que dá para poder atender. O que vai variar vai ser a entrada, que conforme tem mais flexibilização, isso é uma matemática simples. Mais flexibilização é mais risco para o banco, mais risco para o banco é a taxa de juros mais alta. Tá. Se a gente entender essa equação e isso estiver bem, é simples, a gente consegue trabalhar. Eu queria fazer uma pergunta assim, completamente, não sei que você me dê números exatos, mas as pessoas dizem assim, eu podia pagar 5%, estou pagando 7% ao ano. Vamos dizer, o cara vai pegar um financiamento de $400 mil. Ele pegou uma casa de 500 mil, está dando 100 mil de entrada e está financiando 400 mil, ok? Se ele pegar um juro de 5% e um juro de 7%, qual é a diferença na mensalidade aproximada? Vamos fazer uma... Considerando que ele tem um 720, que ele tem 2 anos de... Vamos dizer... Vamos aumentar essa diferença para 5%? Tá, ok. 400 mil, não é isso? Isso, 400 mil. 5% ao ano. 5%, ele está pagando a diferença 20 mil ao ano. 20 mil ao ano. Divide isso por 12 e vai dando mais ou menos $800 por mês. Isso aí eu estou falando numa conta fechada. Mas não vai ser isso exatamente. 5% a mais, não 2% a mais. 5% a mais. Então, de 5 para 10. 5 para 10. Cara, ele com 5% pagaria $20 mil a menos por ano do que se pegasse com... Vamos dizer que ele está pagando 1.600. Quanto é que você paga numa casa de 500, 550 mil? Uma casa de 4 quartos? Você está dizendo de aluguel? Isso. $3.500. 2 mil que ele está economizando por mês. Entendi. Se ele deixar de alugar. Não, mas eu digo assim, eu não estou nem pensando na coisa, a comparação está bem clara. Comprar é muito melhor. Mas às vezes o cara diz assim, não vou comprar porque o cara não me deu a taxa de 5, está me dando uma taxa de 7. A diferença de 5 para 7 vai ser $12 mil por ano, $1.000 por mês no máximo. Exatamente. Menos do que isso. Então sempre, na verdade, não é brigar pela taxa, é brigar para encontrar a casa que você quer. Eu gosto muito de conversar com pessoas, eu tenho meu sócio aqui, em várias coisas aqui nos Estados Unidos, ele sempre diz, não interessa quanto custa, interessa quanto custa por mês, quanto é a prestação mensal. A parcela tem que fazer sentido para você. Está dentro do orçamento. Olha, eu falo isso encarecidamente. Nunca deixe de comprar casa porque você está achando um absurdo a taxa de juros. Os juros é momentâneo. Aqui você casa com a casa e você tem um encontro com os juros. Os juros é temporário. Você está com ele hoje, legal, amanhã você não vai estar... Você casa com a casa e tem um encontro com os juros. Marry the house, date the rate. Legal, muito legal. Sabe, a casa é para sempre. Se você fez um bom negócio hoje na casa, você comprou uma casa que valeria 600 mil, está comprando por 500. Ou essa casa daqui a 3 anos está valendo 550 e você pagou 500, o preço que você pagou na casa acabou, você pagou, tá ali, fechou o negócio, bateu o martelo, já era. Os juros você refinancia de uma forma muito simples, o custo do refinanciamento é baixo. Nada que justifique você, não, mas aí eu vou ter que pagar os custos. Vai ter que pagar 2%, 3% de refinanciamento, mas ainda assim, fazendo conta, botando na ponta do lápis, se a parcela faz sentido para você, se você está confortável com a parcela que você vai pagar, aquela é a casa boa para sua família, é um erro brutal você deixar de comprar. Perfeito. Então, isso é muita gente me pergunta isso, né? Qual é a taxa de juros que está valendo aí? Aí eu falo, mais ou menos entre 6 e 7. Pô, mas não era 3 até pouco tempo? Era 3 até pouco tempo e o dólar também estava 2 até pouco tempo, tá certo? Isso varia. Mas eu não tinha essa noção. Esse número que você me deu foi massa. Eu inclusive, aprendi que no financiamento de um automóvel, por exemplo, para cada $1.000 você paga $20 por mês. Em média. Então, você
financia 10 mil dólares, você paga 200 por mês. Financia 30 mil dólares, você paga 600 por mês. Isso é um número mágico que vai variar de acordo com a opção de coisas. Na casa, primeira vez que eu vejo um profissional chegar aqui e dizer, na marra é isso, de 5% para 10% de taxa anual, você vai pagar 20 mil dólares por ano a mais. Ou seja, 1.600 dólares, mais ou menos, tá certo? Isso. E isso é muito menos do que o aluguel que você está pagando na casa. Essa conta só não é muito fechada, porque como trabalha com a tabela Price, esses juros ele tem um reajuste, mas não, independente do cenário, não vai ser nem isso tudo, mas essa conta simples é porque os juros aqui, isso é importante entender também. A gente tem uma diferença muito grande para o financiamento do Brasil, porque no Brasil o financiamento é por juros composto. Você tem os juros que você paga na parcela e você tem um indexador, seja ele qual for, definido pelo banco na hora do seu contrato, que vai reajustar diariamente seu saldo devedor. Até por isso que a tabela Price não dá certo no Brasil. Porque você tem ali os juros que você paga na sua parcela, mas o seu saldo devedor, isso aí é um ranço ainda da época da correção monetária. Isso. Que a inflação era muito alta. Então você tem ali o seu saldo devedor sendo reajustado diariamente. Olha, quando eu comprei a minha casa, você vai saber, eu não sei qual é o financiamento que eu peguei, a minha prestação era decrescente. Porque você pegou o SACRE, sistema de amortização. SAC. O SACRE é o sistema francês. SAC é o sistema de amortização constante. Ele recalcula todo mês, todo ano, e você vai pagar a parcela fixa por 12 meses, e ele recalcula todo ano, ele vai pegar o seu saldo devedor, ele vai diminuir de novo pelo prazo, vai aplicar a taxa de juros e você vai pagando. Então, de 12 em 12 meses, ela costuma decrescer. Mas isso é uma armadilha, porque isso não é uma regra, porque depende do indexador. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava saindo da Caixa, a Caixa lançou um produto novo que você pagava os juros mais a taxa de inflação. Numa época que a inflação estava cerca de 2 e pouco por cento, e vi muita gente comprando, e eu orientava sempre os clientes. Inflação é uma coisa que não depende de muita política, não é uma coisa que seja tão fácil de controlar. Se fosse fácil, a gente não teria tido alguns períodos de hiperinflação. Então, para você comprar com esse tipo de indexador, você tem que estar se planejando para poder liquidar em pouco tempo. Porque é um risco. Você está pagando uma parcela baixa agora, mas é um risco. Dito e feito, a inflação, olha quanto é que bateu agora. Imagina essas pessoas que não conseguiram liquidar, que tiravam com juros reajustados pela prestação, ao invés de descer, ela subiu. E tem uma coisa também que acontece aqui, que tem que saber fazer, e você deve ser craque para explicar para as pessoas. Eu compro um carro, eu compro uma casa, e eu posso botar um dinheiro nesse financiamento, ou eu vou diminuir a prestação, ou eu vou diminuir o prazo. Como é que funciona isso? Eu tenho que meter esse dinheiro no principal, é isso? Você faz a amortização. Mas eu posso fazer um jogo com você? Vamos dizer que você paga um mortgage de 4 mil por mês, certo? E você é um cara que está bem de vida, você consegue juntar 2 mil a mais por mês e pagar 2 mil a mais. Não é isso? Isso é quanto em 2 anos? 2 mil a mais? 2 mil a mais, vou botar 48 meses, vai dar... 24 meses, 22 anos. 50 mil dólares. 50 mil dólares. Com 50 mil dólares você consegue dar entrada para comprar uma outra casa. Não uma consegue? Segunda casa, talvez. Né? O que vai te render mais? Deixar de pagar os 5, 6% da casa que você está pagando agora, ou você ter uma segunda casa que está valorizando em média 8% ao ano, com alguém pagando mortgage no seu lugar? Maravilha, sensacional esse raciocínio. Me diz agora essa coisa que é uma dúvida para mim. Muita gente sabe, quer dizer, me contaram e eu aprendi que a regra é que se você morre, parte do imóvel que você tem vai para o Estado, se você não é residente permanente. Você não é residente permanente. Isso. Então, muita gente compra o nome da empresa para se proteger disso. Mas quando você compra o nome da empresa, é uma outra regra de financiamento, correto? Sim, mas para você comprar o nome da empresa, normalmente isso funciona para casa de investimento, para sua primary home, para sua casa principal, não funciona. Você tem que comprar no seu nome, mas isso eu não sou especialista, tá? Eu não posso, nem posso falar sobre assuntos para qual eu não sou 100% qualificado, mas tem uma contadora que é uma profissional sensacional e que eu conversei com ela durante um bom tempo, porque eu queria entender isso. Eu estou no mercado, eu queria entender. Muitas pessoas vendem a LLC, que é a companhia limitada, que é muito parecida com a LTDA que tem no Brasil, é parecida, não é exatamente igual. Como proteção patrimonial, nesse caso, e
e proteção de liabilities também. Liability, ele vai funcionar. Porque se você tiver, vamos dizer que você tem 10 casas, você tem uma LLC para cada casa. Você teve problema em uma, naquela empresa foi processado, ele vai atingir o patrimônio daquela empresa, ele não está pegando o resto. Se a ação é contra você, pessoalmente, ele também está protegendo. Só que a única forma de você proteger a sua casa em caso de falecimento por questões tributárias é se você tiver uma corporate, e aí a casa ela tem que ser acima de 500 mil, e se a dona da corporate for uma offshore, que você vai ter um custo de cerca de 3 a 4 mil dólares por ano para poder manter essa offshore. Então, por isso que grandes empresários, pessoas que têm muitos imóveis, o que eles fazem? Aí sim você consegue proteger. Você vai ter uma offshore, você vai ter um custo de manutenção, você precisa de um contador que entenda muito bem o que ele está fazendo para não te meter em rascada, porque aqui, você, quando faz as suas declarações, você assina dizendo que está concordando. Não adianta depois virar para a IRS, mas o contador que me enganou. Não, a responsabilidade é sua. Claro. Então, você precisa de um profissional que conheça, que saiba do que está fazendo. E aí você vai ter uma offshore, e essa offshore vai ser dona da corporate, e a corporate vai ser dona do imóvel. Aí você protege seu imóvel, inclusive contra questões hereditárias, né? Caso de falecimento e tudo. E existe uma outra forma, é você fazer um seguro sobre este valor que o governo toma quando você morre, e se acontecer de você morrer, esse seguro cobre e a sua família fica com o imóvel todo. Isso é verdade? Mas você lembra que a gente estava falando antes, logo que você me perguntou, uma das dificuldades, que é a questão cultural, que eu falei, a questão cultural. A gente vê no Brasil, e aí de novo falando, a gente tem uma ideia de correção monetária, né? De você manter o seu dinheiro por conta da inflação. Então lá, culturalmente, você vai investir. Aqui nem existe poupança, né? Você vai colocar em poupança, que rende pouco, mas rende. Vai colocar no fundo de renda fixa, no CDB, no LCI, no LCA. Você vai colocar alguma coisa que o seu dinheiro vai gerar dinheiro. Isso não existe aqui. A não ser que você invista em ações, isso não vai existir aqui. Tem um aqui. risco quando investe em ações. Exatamente. Então aqui você tem o americano ele faz duas coisas. Ele constrói patrimônio e ele protege patrimônio. Como ele não tem essa solução da LLC, porque a casa dele, mesmo sendo de investimento, ele está aqui, a não ser que ele faça essa questão da offshore e tudo, o que ele faz? Ele constrói. Faz assim, por que eu vou liquidar essa casa? Não, vou juntar o dinheiro, vou comprar a segunda, terceira, quarta, quinta, vou comprar quantas eu puder. E aí ele vai fazer a proteção patrimonial. De novo, uma pessoa para poder vender seguro aqui, ela tem que ter habilitação, tem que ter curso, uma pessoa especializada para te ajudar, porque aqui seguro, ele é muito mais do que um seguro de vida, ele é uma proteção patrimonial. Tem diferenças de seguro, e aí é melhor, até os profissionais sabem melhor disso, sabem explicar melhor, mas ele vai trabalhar de acordo, ele vai analisar o seu patrimônio, ele vai analisar quanto você gera de renda, o quanto a sua família ia precisar para poder manter a renda, quanto que a sua família perderia em caso da sua morte, e ele vai proteger aquilo que você construiu para sua família não ficar desprotegida. Bom, Alex, o papo está super técnico e eu espero que as pessoas tenham condições de entender tudo, porque eu entendi uma parte. Você é muito técnico. Desculpa, eu estou tentando não ser muito chato. Não, chato não. Está sendo muito técnico, mas está sendo super útil, porque tem muita gente que entra em contato com a gente perguntando justamente isso. Se eu quiser me mudar para os Estados Unidos e comprar uma casa, o que eu tenho que fazer para comprar essa casa? Então, a gente viu a construção do crédito passa por uma coisa de timing, porque precisa de um tempo para você construir. Não adianta você trazer 1 milhão e botar na sua conta bancária aqui, porque isso não vai fazer teu crédito subir. Você tem que gastar e pagar, e ter um tempo de maturação. Você tem que ter 2 anos de imposto de renda para poder mostrar que tem uma continuidade, né, na sua entrada de dinheiro e que você, enfim, não ganhou esporadicamente. Então, é o crédito, tempo e o valor da entrada também impacta na sua aprovação. Então, para você conseguir dar esses 3,5, 4 que você falou aí de entrada aí, tem que ser uma pessoa com muito tempo aqui estabelecido e que possa provar que tem condição. Fora disso, é de 20% para cima, correto? Sim, até consegue trabalhar com 5, mas aí você vai estar pagando uns juros mais altos. Mas aqui é engraçado, né? Porque o mercado, ele funciona da forma como ele vai se autorregulando de acordo com as expectativas das instituições. As instituições, obviamente, que existe regulação, o ATR, que eles chamam que é o Ability to Repay, que você tem que provar para o banco que você tem capacidade de pagar aquilo. O sistema aqui financeiro
principalmente depois da crise de 2008, ele sofreu uma série de regulamentações para poder proteger, porque aqui esse mercado ele é muito importante para a economia americana. Então, tudo que acontece, tudo que é feito de regulamentação para proteger o sistema, porque isso faz parte da cultura americana, o financiamento imobiliário. Mas hoje, por exemplo, eu consigo financiar para quem está vindo do Brasil mais barato do que para quem está aqui. Eu consigo uma taxa hoje em torno de 6,75, 6,8, com 25% de entrada, e muita gente que está aqui mesmo dando 25% vai estar pagando 7,5%, vai estar pagando próximo de 8%. Então, não é... Dependendo do caso, vai pagar 11% de taxa de juros. Então, assim, depende. É óbvio que é um cenário atual, não quer dizer que daqui a 2, 3 meses vai estar igual, mas aí é aquela parte que eu falei de conversar e entender. A construção do financiamento, ela é individual. É ver aquele produto que melhor se encaixa para aquela pessoa com as características que ela está. Hoje, se você tivesse vindo do Brasil e tem condições de pagar os 25%, e você falasse, mas eu quero esperar os 2 anos para comprar, eu ia te mostrar que o dinheiro que você ia gastar e a condição que você tem atualmente é muito melhor para você, é muito melhor para você do que você esperar esses 2 anos. Mesmo que entre nesse caso que eu comprei e não gostei da casa, você tem a possibilidade de alugar e você já está mudando de país. Mudar de bairro é mais fácil, né? Fácil. Você tem a possibilidade de mudar, alugar a casa que você está e alugar outra no local onde você quer. Tá. Falando da primeira casa. Aí o sujeito chegou aqui, conseguiu comprar de uma forma ou de outra, ou com o rendimento do Brasil, antes, enfim, no momento que ele está chegando, dentro daquele primeiro ano que ele chegou, ele pode comprar com a renda do Brasil, ou depois de 2 anos. Muito bem, comprou a primeira casa, está morando na casa e está satisfeito nessa casa. E ele quer comprar uma segunda casa para investimento, por exemplo. Muda completamente o perfil do cliente, já tendo uma casa financiada? Vai mudar na construção do crédito, né? Dependendo de quanto tempo ele já tem essa casa, quanto tempo ele está pagando com prestação em dia, a construção dele, com as contas de cartão de crédito, o quão o crédito dele já é maduro e o tamanho do credit score que ele vai ter, isso vai mudar. Obviamente, quando você compra uma casa para poder morar, e isso aqui é importante ressaltar, que o governo ele vai criar mecanismos que facilitem você comprar a casa que você vai morar. Você não é pedido de comprar casa de investimento. Mas a casa que você vai morar, você pode pagar 5%. A taxa de juros ela é mais baixa, porque tem alguns auxílios do governo. Se você está comprando uma casa de investimento, você compra, mas você já está falando de 15% de entrada, está falando de uma taxa de juros um pouco mais alta, mas ainda assim vale a pena. Ainda assim vale a pena. E aí, nesse caso específico, você pode comprar em nome da pessoa jurídica essa casa de investimento. Pode. Mas você acha que a proteção que teria dado seria através de uma corporate com um offshore? Porque se comprar em nome de uma LLC não vai proteger como poderia. Mas veja bem, a gente só precisa pensar nessa questão dessa proteção com a empresa, com a LLC, se a pessoa não for residente nos Estados Unidos. Claro. Porque se ela for residente, o limite de tributação ele é muito mais alto, né? Eu não sei que você seja o dono de Trump, porque esse limite ele é bem alto, eu não vou me atrever. É mais de 1 milhão, eu estou sabendo. É mais de 1 milhão, mais de alguns milhões. Uhum. Então, a não ser que você seja uma pessoa muito rica, que tenha várias casas com patrimônio muito grande, você com 2, 3 casas, você não vai precisar pensar em comprar LLC. Aí é questão, por isso que é sempre importante ter um bom profissional para cada área que você vai atuar. Isso é investimento, te deixa seguro de saber, ainda mais um país que a pessoa que está vindo não conhece, te deixa seguro de estar tomando os passos certos. Se ela está pensando em tomar esses passos, conversar com um bom contador, conversar com um bom conselheiro. Você não é um vendedor que é engraçado, não. A pessoa não vende seguro. Ela vai analisar o seu perfil e vai te fazer... Analista financeiro. É um analista. É impressionante, não um vendedor de seguro. Vendedor de seguro, toma aqui, eu tenho 1 milhão de apólices de $100 e vou sair vendendo a apólice de $100 para todo mundo. Não, eu vou sentar com o Jorge, eu vou ver a idade dele, a expectativa dele, quanto ele ganha, qual é a família dele, qual o patrimônio dele, e vou trabalhar para proteger o patrimônio do Jorge. Entendi. E assim, aí foge, entendeu? Nesse caso, se a pessoa é residente, a gente foge da proteção pela empresa e vai pela proteção patrimonial da forma mais convencional, como ela é feita aqui mesmo. Entendi. Bom, para a gente começar a ir para um caminho de fechamento, que a gente pode ficar aqui 2 noites, 3 dias conversando, porque tem assunto. Eu falo pra caramba, hein? Não, mas é isso mesmo. A gente está aqui para falar e esse ambiente é para isso, é para trocar ideias livremente. Eu queria que você deixasse assim uma mensagem
para quem está nos ouvindo, do que você considera essencial para que você comece a planejar a compra da casa. Para vir para casa, você já falou. Faz um planejamento, aprenda o idioma, busca um profissional para cuidar do seu processo migratório. Agora eu estou aqui. Você falou de analista financeiro, e isso é um dos caminhos que não necessariamente passa pelo mercado imobiliário, né? Para que ele possa comprar a casa, o ideal é que ele tenha um tempo de planejamento, tanto para escolher o local, quanto para se preparar para ter um score bom, quanto para ter uma entrada que facilite a aprovação do crédito dele. Você até consegue com 5%. Sim. Mas eu acredito que se o camarada chegar e der 20%, 25%, o banco vai estar muito mais predisposto a aceitar do que se der 5%. Sim, até porque o custo ele é muito maior, né? Quando você dá abaixo de 20%, existe um seguro aqui, né? que é o Mortgage Insurance, que é muito parecido com o que é o seguro de crédito no Brasil. Só que aqui, ao contrário do Brasil, é obrigatório. Lembra que eu falei? Aqui tudo é feito para poder proteger o sistema. Então, eles entendem que se você está dando menos do que 20%, o risco para o banco, como tem essas variações, tudo aqui é a variação de mercado, o risco para o banco é muito grande para poder proteger o sistema, que é mais importante do que uma pessoa individualmente. O Mortgage Insurance ele é obrigatório. Qual é o valor desse mortgage insurance, o percentual? Vai depender, ele pode ser desde 0,4 até 0,8 ao ano, entendeu? Então, assim, isso depende. E encarece o financiamento. Claro. 1% seria, enfim, é como passar de 5 para 6% a taxa de financiamento dele. Você vai colocar um seguro aí, que é um seguro que não tem nada a ver com o pagamento da casa. É um dinheiro também que ele está jogando fora. Exatamente, é um custo a mais que ele vai ter. E aí, diferente de quando você faz um financiamento imobiliário dando 20%, já pensando em ir lá na frente, me desculpa, já pensando lá na frente em refinanciar, obviamente você está pagando juros, mas lá na frente você vai refinanciar pensando em pagamentos. O Mortgage Insurance, enquanto o seu saldo devedor não atingir abaixo de 80% do valor original da casa, do valor que a casa vale, você não deixa de pagar. Então você vai ficar preso aí durante um bom tempo pagando sobrepreço, mesmo que você refinancie. O cenário que ele sairia, você foi para refinanciar, depois de 2 anos houve uma valorização muito grande da casa, fez uma nova avaliação e ali, por conta da valorização da casa, você está com menos de 80%. Se isso não acontecer, você continua pagando esse sobrepreço. O que vai no preço da prestação da casa? Você não é só o principal e o juro. Você pode incluir também seguro da casa por ano, isso tudo vem junto. Você tem 4 coisas que você paga. Quando eu faço uma simulação para o cliente, você tem 4 coisas que você paga, que eu envio para o cliente para ele poder saber que é o custo mensal dele. É o principal, os juros, é o property tax, que é o semelhante ao IPTU, é o insurance, porque o seguro da casa aqui é obrigatório, se você não fizer o seguro da casa, o banco não vai financiar, e é o HOA. Com exceção do HOA, que você vai pagar direto para a associação de moradores, que é muito semelhante ao condomínio que a gente lê no Brasil, com exceção disso, que aí ele vai ser mensal, ele vai ser trimestral de acordo com o HOA, esses outros 3 valores, eles são pagos diretamente ao banco. O banco ele vai recolher e anualmente ele vai pagar tanto o seu IPTU da sua casa, quanto ele vai pagar o seguro. Ele não quer correr o risco de você deixar de pagar o IPTU e a sua casa ir para leilão e ele perder o bem que está garantido. Exatamente. E para você ter uma ideia como é que isso é sério, você tem uma possibilidade de não poder pagar isso para o banco se você der mais do que 20% de entrada. Mas se você fizer simulação, quando você pede o escrow waiver, né, porque são escrow, o banco ele vai, como um fiel depositário, ele vai guardar o seu dinheiro para poder fazer um pagamento de uma conta que é sua, não é dele. Se você pedir, você pode não pagar se você der mais de 20%, mas sua taxa de juros aumenta, porque o banco entende que o risco é maior. Fala, para a gente finalizar esse assunto que é muito... Antes de finalizar, vamos voltar, porque a gente, como você fez uma pergunta aí, tinham 2, eu respondi uma parte só para poder... Vamos lá. Para você se planejar, para poder comprar uma casa, o meu papel, ele não é simplesmente fazer um financiamento. É te ajudar a fazer a construção desse processo de compra da casa. Então, tem clientes que eu não estou trabalhando para poder comprar a casa agora, ele não está chegando aqui com um contrato para mim. Eu estou trabalhando com ele, eu estou ajudando dando aconselhamento. Existem empresas especialistas em reparação de crédito, quando a pessoa já tem um crédito ruim porque aconteceu alguma coisa, mas eu ajudo ele na construção do crédito. Eu ajudo conversando com o contador, porque o contador que é o profissional responsável por fazer o imposto de renda, mas conversando com o contador para poder construir a declaração dele da forma que ajude ele a poder fazer.
Então, assim, eu acompanho o cliente justamente nessa construção do que ele precisa para ele poder estar apto para comprar casa. E além de você ter um bom profissional, um bom mortgage broker, um bom loan officer que vai te atender, você é muito, muito importante que você tenha um bom realtor, um corretor de imóveis. Porque um corretor de imóveis, no Brasil, é a pessoa que vai apresentar o comprador para o vendedor. Vai chegar lá, oi, prazer, Jorge, Alessio, o Jorge está vendendo, o Alessio está comprando, apresentou, tchau. Aqui, o realtor ele vai representar o comprador, ele vai representar o vendedor, ele é a pessoa que tem a licença dada pelo Estado, o cara que estudou, que tem a licença, que vai saber quais são as regras da compra da casa para poder proteger o Jorge, para poder proteger o Alessio na hora da compra ou da venda da casa. Então você, de novo, está cercado de bons profissionais e o que é mais legal daqui é todo mundo que é um profissional licenciado, existe um portal, dependendo, e esse portal vai variar de acordo com a sua profissão, aonde ele consegue entrar lá e verificar se você é realmente um profissional licenciado e qual é a sua qualidade como profissional. Eu, por exemplo, eu tô ligado a MLS, que vai estar lá. Se você colocar o meu código no consumidor.org, você vai ter lá o meu nome, os meus dados, as empresas por onde eu trabalho, os estados onde eu sou licenciado e se tem alguma reclamação contra mim. Então, tudo isso então, é importante você... Aqui não tem profissional que não tenha licença. Aqui não tem profissional que não esteja autorizado pelo Estado a trabalhar. Você tem que procurar uma pessoa séria, uma pessoa capacitada, porque às vezes as pessoas vão tentar procurar o mais barato, aquela história que minha avó já me contava do barato que sai caro. Pegar um profissional que vai te proteger. Você mesmo falou, comprar a casa é a mesma coisa que comprar um sapato. É uma pessoa que vai te proteger, que vai te dar as orientações necessárias e que vai te ajudar a construir isso. Closing costs. As pessoas me perguntam, quando o imóvel está para construir, a maioria das construtoras oferece um valor para ajudar no closing costs. E na compra de uma casa usada, isso também existe? Acontece. Então, veja só, a maioria das construtoras oferecem agora, né? Se você for lá na época da pandemia que estava bombando... Claro, ninguém oferecia nada. Você sabia que teve uma construtora, eu não vou falar o nome porque eu não sei se eu vou ter algum tipo de liability por conta disso, mas aqui a média que se paga, quem paga a comissão do realtor, tanto do realtor que está representando o seller, que é o vendedor, que o realtor está representando o buyer, que é o comprador, é o vendedor da casa, ele que vai pagar a comissão. No caso da construtora, é a construtora que vai pagar a comissão do corretor de imóveis. E essa comissão, em média, é 3%. Obviamente que, como aqui é um país livre, tudo é fruto de negociação. Eu estou vendendo a minha casa, eu acho que minha casa vai vender rápido. Cara, você é o realtor, olha só, minha casa você vai colocar hoje, vai vender amanhã. Eu não acho justo pagar 3%, eu te ofereço 1%. Você aceita? É uma transação comercial que a gente está fazendo. Você pode se sentir desvalorizado, cara, desculpa, não vou trabalhar para você, você vai ter que resolver com outra pessoa que aceite, porque o meu trabalho não vale isso, então você vai aceitar. Então isso é uma negociação. Só que as construtoras, teve uma construtora em específico que baixou a comissão para 0,7%. Que tá tão fácil de vender. Estava tão fácil de vender que ela baixou para 0,7% e ela não dava 1 centavo de incentivo. Agora tem construtoras pagando 6%. E dando 20 mil. E dando 20, 25 mil. Mas isso não é um sinal... E é essa construtora que está dando 25 mil, num condomínio muito famoso aqui, que eu sei qual é o condomínio, que está pagando uma comissão muito boa para os realtors, para os corretores de imóveis, que na época da pandemia não estava pagando nada. Mas você não acha que isso é uma prova, é um sinal de que o mercado não é mais vendedor e está muito comprador? Porque eu preciso arranjar gente para comprar minha casa. Porque quando tem muita gente comprando, eu não dou nada. Não, mas é porque isso daqui é uma característica do mercado saudável. O mercado aqui, quando ele está saudável, quando ele está equilibrado, você tem o buyer market, você tem o seller market, mas você tem momentos que você está ali equilibrado. Quando você está no mercado equilibrado, a negociação ela faz parte do jogo. É normal, você tem uma coisa que você está querendo vender, uma coisa que eu estou querendo comprar. Você está vendendo por quanto você acha que vale, eu vou estar vendendo, eu vou pagar o quanto eu acho que vale. E sem valor emotivo, sem valor afetivo. Até porque a relação do americano com a casa ela é diferente da relação do brasileiro. Não tem um valor afetivo, ele é muito reduzido nesse caso. É uma transação comercial, ponto. Então, no mercado saudável, você conseguir ajuda de closing costs, você conseguir um desconto na compra do imóvel, você tem uma inspeção que você faz prévia na casa.
Olha, você está vendendo a casa por 500 mil, tá bom, preço 500 mil, vou fazer, mas eu quero colocar aqui, por isso que o Realtor é importante, para poder te ajudar com isso. Olha, eu quero colocar aqui no contrato um condicionante da inspeção, eu quero ter um prazo para fazer a inspeção da casa. Eu vou pagar, não sei o valor exatamente, vamos dizer, vou chutar aqui, 400, 500 dólares, o inspetor vai lá, ele vai testar a água, ele vai testar ar-condicionado, ele vai ver tudo. E vai virar, olha, Jorge, tá aqui, olha, essa casa tem isso aqui, olha, tá perfeita, tá tudo certo. Olha, não, Jorge, vai precisar reparar o telhado, vai precisar, a máquina de ar-condicionado tá velha, o quadro de luz tá bom. E aí você, com aquilo dali, vai voltar pro vendedor e vai falar, olha, eu tô isso daqui, o orçamento disso daqui é 15 mil, eu não acho que essa casa vale 15 mil a mais, eu quero esse desconto de 15 mil, ou você baixa o preço e me dá no closing cost. Eu vou falar, quer, não quer, e vai fechar o negócio. E você pode desistir sem perder o sinal com esse. Exatamente. Mas você só consegue fazer isso se você botar o condicionante lá no contrato. Se você, e como é que você bota o condicionante no contrato que você não consegue? Por isso que o Realtor não é a pessoa que apresenta o vendedor para o comprador, ele está representando as partes. Entendi. Então, assim, você está cercado de bons profissionais, é importantíssimo, importantíssimo. Bom, a gente falou muito de imóveis, de financiamento, da sua vinda para cá. Eu queria que você deixasse aí o teu recado para o pessoal que está assistindo, considerando que você tem três grupos de pessoas que vão assistir. A primeira, quem está lá em algum lugar, possivelmente no Brasil, vai assistir esse papo nosso aqui, vai dizer, rapaz, eu vou pensar em mudar para lá. Tem o segundo que diz assim, eu já estou tentando mudar para cá. E o terceiro que já está aqui. Um recado que possa atender a esses três grupos de um cara como você que veio para cá, estruturado, trabalha no que você gosta, porque isso é um assunto que a gente pode até falar rapidamente. Hoje, na minha casa, eu tenho um cachorro, ele arrebentou a tela, né? Ele arrebentou a tela. Eu chamei um profissional para ir lá e trocar a tela. E um cara bem informado, um cara inteligente, um cara jovem, muito esperto. E conversando com ele, ele disse, não, eu sou jornalista, eu trabalho com mídia digital no Brasil, estava muito bem, mas resolvi vir para cá por causa da minha família. E estou fazendo isso aqui porque a gente aprende que aqui nos Estados Unidos a gente tem que fazer o que tem que fazer para sobreviver, depois a gente vai fazer o que a gente gosta de fazer. Você não, você já está no estágio que você gosta, você faz o que você gosta, você faz o que você sabe, você não precisou entrar profundamente em subemprego para sobreviver, então você é um privilegiado. Na verdade é isso, como eu também me sinto assim, porque eu trabalho naquilo que eu gosto. Então imagine que você está hoje tendo gente aqui assistindo a gente assim, pô, esse cara falou coisas importantíssimas para mim. Eu quero que ele me dê um recado do que eu tenho que botar na minha cabeça, virar essa chave para eu conseguir realizar o sonho de morar nos Estados Unidos. Primeiro que não é fácil. Não é fácil. Eu vejo muita gente vendendo facilidade, que vai vir simples, que não é fácil. Existe um lema que é América é para todo mundo, mas nem todo mundo é para América. Porque, pensa só, vou te falar do meu caso. Eu fiz concurso público, 19 anos empregado da Caixa, gerente geral, com uma carreira em ascensão. Você abrir mão disso para se mudar para um país, para poder começar tudo de novo, e não se engane, começa tudo de novo. Aqui eu nunca fui gerente geral, aqui era uma pessoa que estava acabando de chegar, que estava conhecendo uma cultura nova, que estava vindo. Então, assim, não é fácil. A primeira coisa é resiliência. Você tem que ter muita certeza do que você quer, você tem que ter os objetivos claros, o motivo pela qual você está mudando, porque mudar não é fácil, migrar não é fácil. Você está deixando família para trás, eu sinto saudade da família, porque pessoas que tinham contato corriqueiramente não têm mais amigos, então é uma escolha, a gente paga um preço para vir para cá, mas o que eu digo não é fácil, mas a recompensa é sensacional. Cara, eu vou tipo assim, até informalmente, me permita ser informal, você ter clareza no objetivo, saber o que você está fazendo, o que você acredita que é o melhor pela sua família, e você persistir, buscar aquilo e saber que você vai atingir um objetivo por um bem maior, tudo que aquilo que é mais difícil de ser conquistado é mais prazeroso. Eu costumo dizer que o melhor presente que se dá para os seus filhos é poder oferecer para eles a internacionalização da vida deles. E não é só para uma coisa fugaz, não. Até estou falando questão de violência urbana, tem milhões de pessoas vivendo no Rio de Janeiro e não tem necessidade de sair de lá.
Isso é uma necessidade minha, da minha família. Mas, para mim, estava num jeito que não dava mais e eu tinha que fazer uma escolha. E você tem um preço a pagar, não é fácil. Tem que ter essa consciência. Mas que se você tiver resiliência, tiver persistência, você tiver amparado de bons profissionais, de pessoas boas que vão poder te ajudar, que vão te orientar, é um caminho bom. Então, assim, vem disposto. Você tem que estar disposto. Nem sempre. Eu dei uma sorte incrível, porque eu costumo brincar. Eu trabalhei na Caixa e lá, quando eu fazia um financiamento, eu tinha que vender seguro, tinha que abrir conta, vender cartão. Tinha meta de outras coisas. Para mim, o financiamento imobiliário sempre foi a coisa mágica da Caixa. Sempre foi a parte mágica do meu trabalho, sempre foi o financiamento. E aqui ter a oportunidade de ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas, de comprar a casa, seja uma casa para morar com a família, seja uma casa de investimento, uma casa de férias. Isso é incrível. Eu costumo conversar com as minhas filhas, porque minha filha mais velha está com 8 anos, ela já pergunta, papai, com o que você trabalha? E eu falo, papai ajuda as pessoas a comprar a casa delas. Ela fala, uau! E para mim isso é incrível, porque ela já tem noção do que é ter uma casa, do que é ter e o que não é ter uma casa. Ela está começando a amadurecer, apesar de ser criança. E poder participar são histórias de vidas que você participa ali ativamente na construção da realização do sonho. Então, assim, para mim tem sido mágico. Eu sei que eu estou dando uma sorte incrível de poder fazer aquilo que me dá muito prazer, que me deixa muito feliz. Mas não é sempre assim. E venha sabendo que, se você tiver esse objetivo, mesmo que num período curto de tempo você precise passar uma adaptação como essa pessoa que lhe atendeu está passando, se você tiver o planejamento certo, os passos certos, você vai chegar lá. Esse é o país da oportunidade mesmo, da meritocracia. Foco e resiliência são componentes indispensáveis para o teu sucesso aqui. Meu amigo, eu quero te agradecer muito. Privilégio, aprendi coisa pra caramba hoje. Sei que a galera toda que está assistindo a gente aí vai agradecer muito esse nosso papo. Sinta-se à vontade para utilizar esse canal para fazer o que você precisar. É só me avisar, a gente grava sempre que você precisar. Novidades, coisas que você queira apresentar para o mercado. Essa plataforma, que é o Concierge USA, ela tem gente super aquecida dentro da plataforma, no mesmo momento de vida, buscando vir para cá. Então é muito importante ter um profissional como você para orientar nesse assunto específico de aquisição da casa própria. Estou convencido, mais do que nunca, de que o melhor negócio que você faz aqui é deixar de pagar aluguel e pagar a sua prestação. Queria primeiro pedir desculpa, porque assim, eu tento ser um pouco menos rígido, um pouco menos formal, uma coisa que eu tô aprendendo, né? Minha esposa, ela é minha grande parceira, né? E ela me ajuda muito com isso. Então, assim, eu nem tenho muito traquejo de olhar para a câmera para falar, eu vejo que às vezes você vira, mas para mim é mais fácil manter o foco, eu vou falando. Mas, assim, agradecer demais a oportunidade. Para mim é um prazer enorme. Você é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito apreço, que eu gosto muito e me sinto bastante honrado de estar aqui e ter a oportunidade de falar para as pessoas, passar um pouco da minha vivência. São 23 anos trabalhando com financiamento imobiliário, são 23 anos desde o primeiro financiamento que eu fiz, e ainda poder estar fazendo isso, e estar podendo ter tido a sorte de estar fazendo isso daqui. O mínimo que eu posso é compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco do que eu sei com as pessoas. Então, assim, obrigado, e é isso. Grande abraço, meu amigo. Um abraço. Venha sempre. Obrigado.